Esse vídeo é pra posteridade, né? Esse vídeo é pra eu gravar e guardar no meu coração e pra minha filha poder ouvir, entender e saber como eram as coisas. E é a história da nossa família, né? Eu vou começar, assim, do meu lado da história, claro, né? Que eu não sei como é o lado da história do Pedro, né? Então vamos começar antes, acho que em 2015, mais ou menos. Em 2015, a mamãe entrou no último ano da escola. No último ano da escola da mamãe, a mamãe resolveu sair de Fortaleza, não era bem Fortaleza, né? Messejana, eu morava em Messejana. E morava praticamente sozinha, de favor, na casa de um pessoal cristão que a gente conhecia. E eu sentia muita falta de casa, muita falta da família, de ser bem cuidada, né? De acordar cedo, sentir o cheiro da merenda, né? Mas eu não tinha isso, eu tinha que me levantar e pegar dinheiro e pegar ônibus e esperar um canto para comer, para abrir, um canto de esperar abrir, né? Um canto para alimentação e tudo. Ia direto pra escola, passava o dia inteiro com gente chata. Porque não era da minha vivência, não eram iguais às pessoas daqui, que a gente mora mais no interior, né? E eu me sentia muito deslocada. Então eu decidi que eu ia voltar para casa, né? Que eu ia vir para casa. Não terminei o curso que eu estava fazendo. E isso me deixava muito triste, porque eu sempre sentia assim de que eu nunca terminei nada, sabe? Sempre iniciava as coisas, pegava um embalo e nunca terminava nada. Tomara que esse ano eu consiga terminar. Aí o que aconteceu? Em 2015, quando eu voltei pra casa, eu tinha decidido onde é que eu ia estudar. E eu decidi estudar no Oswaldo Student, que é ali em Iguape, né? Porque era próximo da minha casa e tudo mais. Quando eu comecei a estudar, eu percebi que tinha que andar de farda e eu não tinha farda. O que foi que eu fazia? Falei com meu vizinho, porque meu vizinho já tinha estudado lá. Será que tu não tem uma camisa da farda lá da escola? Não sei quando foi que tu terminou, mas eu lembro que tu estudava lá, né? Só que eu não tinha muito intimidade com ele. Eu via ele na igreja, né? E via ele passando na rua, que ele trabalhava pelo Iguape também. Eu não tinha muita intimidade com ele, não. Mas eu sabia que ele era boa gente. E era irmão de uma amiga minha. Aí o que aconteceu? Como a gente era vizinha, eu e a minha amiga, né? Eu sempre via ele a gente conversava ali na frente da casa dela e tudo. Passava um tempo e tudo. Mas a gente não tinha muita proximidade, né? Eu sabia que ele já tinha algum interesse em mim, porque quando a gente ficava conversando na frente da minha casa, sempre se aglomeravam uma quantidade de meninos pra conversar entre si, né? E alguns gostavam de mim, né? Ele já tinha dado a entender que gostava de mim. Mas eu não esperava que esse meu passo de pedir uma camisa dele, né? Seria a primeira coisa que nos aproximaria mais, né? Aí eu me senti em liberdade de pedir coisas a ele, né? Aí o que eu pedi logo após, né? Eu pedi que ele me ensinasse a andar de moto. Pedi se a gente separar um tempo para ele me ensinar a andar de moto. Eu me lembro muito bem. Eu não me lembro se a gente fez alguma aula de moto. Acho que sim, não sei quando, mas eu acho que sim. Aí o que acontece? Ele começou a ir lá em casa e tudo. Aí eu ficava, como eu já vinha de Fortaleza, já me sentindo muito solitária, muito sozinha, né? Eu vi nele uma pessoa de confiança, né? E eu não tinha namorado, assim, né? Eu tinha tido um namorado, mas ele também não tinha me dado muita confiança. E ele sempre foi muito confiável, né? E eu comecei a enxergar ele com esses outros olhos, até que umas amigas minhas da igreja chegou, Michara, conversa com ele, namora com ele gosta de tu e tudo mais. Não se importe com aparência, não se importe com condições financeiras, se importe mesmo com o sentimento que você sente por ele. Começou a me aconselhar. No caso foi a Miriam, né? Aí eu falei, vou pensar. Aí, acho que foi na mesma noite, foi no dia seguinte, ele chegou à minha casa, falou com meu pai, falou comigo, né? Falou com todo mundo na casa. E quando a gente foi conversar lá do lado de fora, ele falou assim, você não vai me dar uma chance? Vamos namorar? Aí eu,
lá. Morta de vergonha. Tem muito problema assim, de proximidade. Então, eu escolhi, aceitei, pensei bem no meu coração. Também, como nós somos cristãos, nós oramos, né? Pedimos que Deus abençoasse nosso relacionamento, né? E a partir dali, já era 2016, né? E foi quando a gente começou a namorar, em maio, né? Foi de um ano pro outro. Quando foi que eu terminei os estudos, né? No caso, eu terminei acho que em 2015, porque eu tinha terminado, eu fiz nem passei, né? Aí tava em casa. Comecei a estudar, fazer faculdade. Depois que eu comecei na faculdade, a tua tia também tinha começado na mesma faculdade que eu, a Dacia tinha começado, acho que era, não sei o que, contábeis, ciências contábeis, eu acho. Aí a avó ficou doente, teve que ir no hospital por conta da perna dela, né, a vovó Socorro. A vovó Dina pediu muita ajuda da gente, né, que a gente começasse junto com ela a estar indo no hospital também. Então ia eu, ia a tia Mabel, ia a Dacia. Eu não lembro se a tia Mabel podia ainda. Acho que sim, não lembro. E também outras pessoas que a mãe conseguia um dinheirinho pra pagar, pra estar indo ficar um tempo com a vovó no hospital. E foram muitos meses. A gente tinha acabado de começar a namorar, né? E foi um perrengue, eu ficava muito cansada, né? Não tinha tempo de estar conversando com ele, com teu pai, com o Pedro. Não tinha tempo de passar um tempo juntos, de sair, né? Mas ele sempre foi muito respeitoso, né? Ouvia e entendia quando a gente não podia conversar muito tempo, mandar ele pra casa cedo. Ele pensava, ele vai pensar que eu não gosto dele, que eu fico expulsando. Mas é porque foram dias muito cansativos, né? Aí o que aconteceu? Depois disso, acho que em 2018, 2019, depois que a vovó já estava bem da perna, né? O que aconteceu? A vovó Dina e o vovô Xavier foram embora. Quando a gente fez 1 ano de casado, a gente fez o nosso noivado. Né? Porque todo cristão, que é cristão de verdade, namora com foco em casamento. Então, nosso foco era casamento. Eu falei muito claro pro Pedro, assim, olha, vamos fazer 1 ano, então vamos fazer o nosso noivado. Quando a minha mãe me deu essa ideia, eu fiquei, mas já, a gente acabou de começar a namorar, só faz 1 ano e tudo. Mas o noivado não é o casamento, entendeu? O noivado é o preparatório para o casamento, né? Então, aí a gente começou a fazer a casa e tudo, acho que 2018 para 2019. Depois a gente fez o nosso noivado, né? Acho que foi nesse... Então, a vovó e o vovô Xavier foram embora, pegaram aviões e foram para Manaus. E a mamãe ficou aqui trabalhando, né? A tia Mabel fazendo a faculdade dela de inglês. E nós duas mal se víamos aqui dentro de casa, né? Porque quando eu chegava do trabalho, ela saía pra faculdade, que era de noite. E eu fazia comida do dia inteiro pra ver se a Mabel comia alguma coisa. O tempo que eu tinha, porque eu passava e chegava quase 7 horas em casa também. Foi a época que a gente namorou, né? A gente não saía muito, né? A gente saía uma vez ou outra com o pessoal da igreja, né? A gente confiava muito no outro nesse sentido, né? De que ia dar tudo certo. A gente fez o nosso chá de panela também, acho que foi antes da minha mãe viajar. Fez o chá de panela já sem a data do casamento prevista ainda, né? Mas esperando que no ano seguinte a gente fizesse. Aí veio o quê? Pandemia. Começou a pandemia. Foi difícil. Quando começou a pandemia, o teu pai não podia trabalhar, ninguém podia trabalhar, né? Tinha tipo um seguro de vida, eles tinham que trabalhar e tudo. E a gente não tinha muitas condições de estar continuando a construção da casa, né? E várias outras coisas. E o casamento também, mas eu bati o pé, não, vou fazer meu casamento. Quando o vovô e a vovó voltaram, né? Eu queria fazer meu casamento, né? Aí, acho que foi em 2022, ainda, a pandemia ainda tava, né?
ainda tava por aí. Os casamentos tinham que ser bem resumidos, eu tive que diminuir muito a quantidade de gente no meu casamento. Graças a Deus, porque a gente também não tinha muitas condições financeiras, né? E graças a Deus deu tudo certo, né? A gente fez o nosso casamento, a gente entrou aqui pra dentro de casa, eu fiz até um Instagram. A casa ainda não tava terminada, não tinha nem aparelho sanitário no banheiro, né? O chão ainda era areia ainda no chão, mas a gente veio pra dentro de casa. A gente passou acho que um mês, 2 meses, 3, lá na casa do vovô Xavier, depois que a gente casou. Aí a gente veio pra casa. Então, algum ano depois, a Lili nasceu. Acho que a gente tava com 2 anos de casado, ou 1 ano e pouco. Aí eu descobri que eu tava grávida, né? Foi em fevereiro. Foi em fevereiro que eu descobri que eu tava grávida. E em setembro a bonitona nasceu. Em setembro de 2023, né? 2023? 24 fez 1 ano. E agora 2025 vai fazer 2 aninhos. A minha princesinha. E é isso. Essa foi a nossa história de amor, de perseverança, de compreensão, de caminhar juntos com cuidado, com cautela, com fé em Deus, respeito uns aos outros, ouvindo, né, sabendo que muitas coisas aconteceram. Na pandemia, o vovô Pedrinho ficou com a Covid, né, e a gente ficou muito tempo isolado, a gente não podia se ver, a gente falava muito telefone, eu sentia muita falta dele, ele sentia muita falta de mim também. Depois da pandemia, alguns anos depois, o vovô Pedrinho morreu. Foi na época que eu tava grávida da Lilian, tava com 3 meses, eu me lembro muito claro, porque o João Pedro, o filho da tia Alice, né, tinha 3 meses e eu tinha 3 meses na barriga, né, com a Lilian na barriga. E não chegou a ver a Lilian, mas eu me lembro muito claro quando eu fui falar pra ele que eu tava grávida, que eu não tinha muito contato com o meu pedinho, e eu, como é que eu digo? Aí ele disse assim, vamos pedir, sua família é grande, tem muita mulher, né? Aí ele, tem uma família muito grande. Aí eu disse assim, e aumentou, porque eu tô grávida. Minha mãe, ele caiu no chão e disse assim, onde é que eu vou parrer com tanto neto? Ele abriu o braço assim, caiu estatelado no chão. Foi muito engraçado nesse dia. E eu tenho certeza, plena convicção que a Lili é muito amada, muito querida por todos os 2 lados da família, do meu lado, da família do Pedro. Todos cuidam, amam, cheiram, abraçam, mimam, dão presentes, né? E eu sei, até hoje, eu tenho plena convicção e certeza de que nossa família está nos planos de Deus. E tudo que nós temos vivido até hoje é a vontade do Senhor. Então, aqui, hoje, dia 12 de junho, queria deixar esse vídeo para a posteridade e também deixar de presente pro meu marido, que eu amo muito. Feliz Dia dos Namorados. Te amo.